Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fronteiras da Saúde, o podcast do Núcleo do Combate ao Exercício Ilegal da Medicina, aqui do Simers. Eu sou a Bruna Tertuliano. Olá, eu sou a Mônica Berg, nós somos diretoras aqui no Simers. E o nosso assunto hoje, além de importante, ele é urgente. Falaremos então sobre depressão nas crianças e nos adolescentes. E para essa conversa, aqui com a gente recebe o psiquiatra Dr. André Coman. O André é formado pela PUC, fez sua residência no Conceição, especialidade em criança e adolescente pelo Clínicas e hoje faz um trabalho sensacional na Santa Casa aqui de Porto Alegre com psiquiatria das crianças e dos adolescentes. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, é um prazer. Muito bem-vindo, André. Prazer tê-lo aqui. Podemos começar? Eu Claro. tenho uma pergunta já que fica fervendo na minha cabeça. A depressão em crianças e adolescentes realmente tem aumentado ou estamos diagnosticando melhor? Então, são as duas coisas, né? Tem muita evidência recente, especialmente nos últimos 10 anos, né? E pegando, especialmente assim, pós-pandemia, né? Parece que sim, tem mais prevalência de depressão na infância e na adolescência, né? Tem medidas, também não diretas, mas indiretas, do tipo, a quantidade de automutilação tem aumentado. Aumentou, aliás, drasticamente nos últimos anos, nos últimos 10 anos, né? Pós-pandemia, foi uma situação que parece que deu um boom, assim, deu um crescimento exponencial, né? Mas já estava se detectando antes mais uma espécie assim de aumento de prevalência de sintomas depressivos, acho que desde 2016, assim, anos antes, assim, já estava se vendo que tinha uma ascendência, né? Uma coisa assim crescente de mais sintomas depressivos e mais automutilação, em especial em meninas, né? Então, tem esses dados, né? E tem a questão, assim, de que o diagnóstico, na verdade, como é que fala? As notificações cresceram e ficaram melhores também, né? O UBS, né? Tu és médica de família, né? Os UBSs estão notificando, tem que fazer a SINAM quando tem tentativa de suicídio, coisas de sintomas de automutilação e tal. Tem que fazer a SINAM, né? Então, as UBSs estão fazendo, não só as emergências, não só os hospitais, escolas também estão fazendo as notificações, né? Então, teve uma melhora nos últimos anos, teve uma melhora na parte assim de notificação e de compilação desses dados, né? Então, agora tem esses estudos que estão pegando os dados e pegando retrospectivo, né? Acho que tem pelo menos uns 3 grandes estudos no Brasil, grandes assim, né? Mostrando que teve, sim, aumento de prevalência de sintomas depressivos e dessas coisas de cutting, né? Automutilação não só não tem só de suicídio, né? De tentativa de suicídio, tem aquela automutilação para regulação emocional, né? Tu tá com uma tremenda dor aqui dentro, aí tu te corta, aí aquela dor te distrai da dor daqui, né? Então, tem se feito mais isso, os jovens têm feito mais isso. O que parece, assim, né? As crianças e os adolescentes estão, num certo sentido, meio que usando mais o corpo, assim, para denunciar que não estão bem, né? As dores e aí da cabeça. Isso. E aí tem todo esse contexto, assim, eles estão... Tem mais exposição a mídias, né? Celular, a tela. Eu vi que no nosso roteiro a gente vai falar mais adiante, né? Mais aprofundado, mas também tem a ver, né? As telas estão mais presentes aí, né? Sim. E quais os principais sinais de alerta que tanto os pais quanto os responsáveis e professores podem ficar atentos para chamar atenção para esse lado de depressão? Depressão, às vezes, é um desafio para a infância e adolescência pelo seguinte: criança e adolescente não necessariamente conseguirá verbalizar "estou me sentindo triste". Isso, dependendo do desenvolvimento cognitivo ou do grau de maturidade do paciente, não vai ser fácil de falar, né? Tu pode pegar indiretamente, tá?
Por exemplo, tá? A anedonia. Criança e adolescente deprimido tem dificuldade de se divertir, né? Então, as coisas que geralmente eles gostam de fazer, que sempre sempre curtiram, tá tudo chato. Tá tudo sem graça, né? As coisas não estão me divertindo que tem antes. É o que tu escuta eles falar. Eu gostava de pintar, eu tocava violão, eu sei lá, eu jogava bola, adorava jogar bola e tal. Não tá nada mais tá me apetecendo, não tô gostando de mais nada, né? Sobre o humor, né? O clássico da depressão é ter tristeza, né? Mas em criança e adolescente, isso é clássico, tá? Pode aparecer como humor irritado. Pode aparecer mais como irritação do que como uma coisa tristonha, cabisbaixa, né? Pode ser aquela criança assim estourada, tá sempre braba, sempre de pavio curto, mandando os amigos longe, se afastou dos amigos por causa disso, tal. Tu vai ver daqui a pouco, ó, não tá se divertindo, e aí tu começa a garimpar sintoma, daí tu começa a ver. Mudou sono, mudou fome, né? Tá com hipersonia, hiperfagia, tá com culpa inadequada e excessiva, tá se sentindo errado por tudo, né? Tá com pensamentos... Quando tu começa a garimpar, começa a aparecer, né? Pensamentos repetitivos e ruminantes de baixa autoestima, se xingando. Eu sou um droga, eu sou um chatão mesmo, nem sei. Eu só dou trabalho pro pai, só dou trabalho pra mãe. E essa coisa de eu dou trabalho pros meus pais é bem frequente, né? Assim, costuma estar muito presente, assim, em criança deprimida. Ela não se vê, assim, como uma alegria para a família, né? Eu sou um peso, eu sou o problema da família, né? Então, é mais ou menos isso. Assim, para pegar fácil, assim, tá se divertindo menos, tá muito irritado, abre o olho. É assim que dá para ver, tá bem? E só para não perder o fio, produtividade escolar, rendimento escolar baixa também. Baixa também, porque a energia baixa, tu não vai ter energia mental para ficar focado, assim, concentrado, tu não vai ter saco para essas coisas, né? Existe algum fator que contribui para se desenvolver essa depressão nas crianças, nessa faixa etária, da criança e adolescente? Tem as questões genéticas, né? Quando a gente pega, assim, a população deprimida, tem alguma prevalência, assim, de doença mental de humor, né? Doenças de humor, ansiedade e depressão na família, se não nos parentes diretos, nos parentes... de segundo grau, tu vê, assim, tem primos e tal, né? Então, a parte genética é importante, né? Tem estudos mostrando que ansiedade eventualmente pode acabar sendo uma espécie de porta de entrada para depressão também, né? É a mesma neurotransmissão, tanto que antidepressivo funciona exato, funciona para as duas coisas, né? Então, tem isso, né? Tem a questão, assim, que é uma questão atual, né? Exposição à mídia, essa coisa de se comparar a vida uns dos outros assim, a minha vida, né, no Instagram, né? Instagram é muito... Instagram é uma coisa complicada, né? Que mais... E tem as questões aquelas... ambientais, né? Aí tem que ver caso a caso, né? Família complicada, família com conflito, tem as questões de pobreza, né? Aquelas populações mais pobres, né? Pobreza, quem mora em locais mais pobres pode cursar com mais violência na comunidade e viver estressado por causa disso. Tem essas questões ambientais contando, né? Mas, enfim, são essas questões, né? Genética, ambiental, familiar, né? E vamos dizer assim, o tempero atual é essa questão de exposição às mídias e tal. Então, vamos falar um pouquinho mais das redes sociais, essa pressão cotidiana dessa nova geração. Sente isso no consultório? Sente isso no dia a dia já? Sim. É engraçado a seguinte questão. As pessoas estão mais conectadas e tem alguns... Eu me lembro de eu ler eu acho que foi... Talvez na Folha de São Paulo, eu posso estar enganado, tá? E eu não fui atrás de estudos específicos, assim, a respeito, mas reportagens e talvez alguns estudos dando a entender que, a despeito de tu estar mais conectado, tu tá mais solitário. A solidão aumentou. Né? Tem essa questão, né? As crianças estão
no celular conversando menos, né? E eu lembrei de um estudo agora. É um estudo que saiu na Revista Paulista de Pediatria, eu não sei há quanto tempo atrás, medindo tempo de tela Uhum. e sintomas depressivos e ansiosos, tá bem? E daí aí tem um limite, assim, de que parece que a partir de 4 a 6 horas diárias de tela estão presentes sintomas depressivos e ansiosos. E menos de 2 horas é bem menos, assim, chega a ser meio gritante até, né? Então, existe essa recomendação de criança e adolescente ficar longe de tela. Não é à toa assim que tem essa regra agora de que em escola não pode levar celular, ou no recreio ninguém liga celular. Aí eu me lembro uma vez que a Silzá falou, a Silzá era a minha preceptora do Clínicas, né? As crianças estão voltando a conversar e a brincar no recreio. É verdade. Né? A pressão, assim, daí a outra questão é a pressão de comparação, né? Assim, a minha vida é muito melhor que a tua, é a pressão que tu sente, né? Assim, essa coisa de comparação. A minha vida deve ser uma porcaria e tal. Fora a questão, assim, que exposição livre, tem família que deixa exposição livre na internet, né? É porta aberta para abusador, para achacador, assim, para gente que fica assediando, né? Sim, né? infelizmente. E programas inadequados também? Programas inadequados, sim, claro. Jogos, né? Sei lá, Roblox um lugar que tem que cuidar, tem que ter supervisão, né? E é um mundo que eles estão lá presentes, né? O tempo inteiro. Falando por experiência própria. Bom, André, e me diz sobre as consequências de uma depressão não tratada nessa infância, nessa adolescência. O que a gente espera na evolução desse indivíduo? Sim. Bom, vamos dizer assim. Faz parte da história natural da depressão eventualmente até melhorar, tá bom? Por conta, mas é muito raro e muito difícil isso acontecer. A maioria requer tratamento, né? Consequências, né? Uma básica, por exemplo, tá? Criança não tratada, pode ser depressão ou pode ser transtorno depressivo persistente, que era a antiga distimia, né? Cresce com baixa autoestima, pode virar um adulto de baixa autoestima, assim, aquele tipo de adulto que faz péssimas decisões para si porque não tratou a depressão, né? Ou, enfim, ela se cronificou, né? Assim, isso eu estou pensando mais de longo prazo, né? De curto prazo, desempenho acadêmico baixa, as notas pioram e tu te afasta dos amigos. Assim, a questão do desempenho acadêmico baixar vai te retroalimentar, tu vai te sentir mais culpado, vai piorar ainda mais a depressão, né? Isso na verdade, é super frequente, né? É como se ela lançasse a semente para tu piorar depois, se tu não te tratar, não começar a intervir, né? Eu tenho família que, assim, que meio que fica chocada, assim, tá? Fulano não é, o fulaninho, meu filho, então não é preguiça. Não é preguiça, não é... Quando o guri é muito irritado, né? Mas tu vê, ele tá deprimido, né? Ele não é um guri ruim, nem nada disso. Isso é sintoma, é que nem gripe da febre, a depressão faz essas coisas acontecerem, né? Consequência mais grave, né? Estão falando das consequências. Tem tentativa de suicídio em criança e adolescente, isso existe, né? Ou as coisas que a gente estava falando antes, né? Tá, eu tô com vontade de me matar, eu tô com muita dor, então eu vou me cortar. Eu não me mato, mas tu começa a te automutilar, né? É complicado, assim, né? Depressão não vai te dar muita saída. Tem que tratar, assim, tem que fazer tratamento. E como é que é feito o diagnóstico nas crianças? A gente segue o DSM, né? A nossa bíblia diagnóstica, né? Daí os sintomas estão lá claríssimos, né? É um roteiro, assim, né? Um roteiro que tu segue, né? Humor deprimido ou irritado a maior parte do tempo, diminuição da capacidade de sentir prazer nas atividades, né? Anedonia, mudança no sono, mudança na fome, culpa excessiva e inadequada, né? Desesperança,
né? Uma culpa que não faz sentido, né? Eu me sinto errado o tempo inteiro. O tempo inteiro eu tô achando que eu fiz alguma porcaria, mas eu não sei o que eu fiz de errado. Eu simplesmente me sinto errado, me sinto culpado, né? É isso daí. E esse tratamento? Vamos lá falar um pouquinho sobre ele. Sempre envolve medicação ou existe algum outro tipo de abordagem que é possível? Interessante. Não é só remédio, tá? Para as depressões leves, depressões e ansiedades, tá? Até moderadas, vamos dizer, tá? Remédio e terapia meio que dá empate, certo? Terapia costuma dar um tremendo resultado para os sintomas depressivos, para sintomas ansiosos, né? Claro, assim, se a gravidade tá grande ou tem aquela situação assim que é uma situação que a gente enfrenta no SUS, por exemplo, tá? É uma depressão moderada, não é uma coisa que tá tão grave, mas eu não vou ter acesso à psicoterapia tão barbada assim, né? Na rede pública não tem, é uma complicação, né? Paciência, a gente pode recorrer à medicação. Medicação sempre vai ajudar em qualquer nível, na verdade, de sintoma depressivo, né? Então tem essa combinação. Psicoterapia, e aí tem a psicoterapia de orientação analítica, e especialmente TCC, que tem um corpo bem robusto, assim, de evidência, né, de que funciona para depressão e para ansiedade, né? E de medicação, a gente costuma usar em infância e adolescência muito os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, né? Dá para usar outros, mas esses são os clássicos. Pouco efeito colateral, né? Uma boa aceitação, né? Sei lá, na verdade, eu tenho pouquíssima queixa, assim, eu tô pensando, assim, só nos meus pacientes, assim, né? Mas, classicamente, assim, é pouco efeito colateral. Talvez alguma coisa gastrointestinal mais leve, assim, mas é mais restrito, é uma coisa mais restrita, o guri ou a guria se adapta, né? Tem as gotinhas, né? Tem fluoxetina, por exemplo, tem de gotinhas, tem outras, escitalopram e tal, tu consegue fazer uma titulação mais tranquila, né? E aí é sempre a mesma coisa, começa a tomar medicação, em 2 semanas, a partir de 2 a 3 semanas é para começar a melhorar, em 1 mês, é assim que eu falo para as crianças, né? Em 1 mês é para tu tá mandando na tristeza e não ela tá fazendo de ti gato e sapato, esse é o objetivo. Aí tu melhorou uns 80%, 90%, de 0 a 10, nota 8, a gente toma entre 6 e 12 meses e depois pode testar, parar e ver se curou, né? E aí, para quem tá fazendo terapia, a melhora é mais robusta. Tem muitos estudos mostrando que quem faz as 2 coisas ao mesmo tempo tende a melhorar bem, assim, tá? De um jeito mais robusto do que quem só faz medicação ou só faz, eventualmente, terapia, né? Quem faz as 2 coisas ao mesmo tempo tem uma melhora bastante boa. E para quem faz terapia, também é mais fácil parar a medicação depois, né? Eu me lembrei de outra fala para os pacientes, ou que eu falo para os meus residentes falar, assim, né? Remédio é bom, remédio fica meio, vamos dizer assim, na casca mais de fora da cebola. A terapia vai entrar dentro, assim, tu vai conseguir construir alguma coisa boa, assim, com a terapia ali, né? E, doutor André, infelizmente, a gente vê atualmente cada vez mais pessoas não aptas, né, ao ato médico, não aptas ao tratamento dos pacientes, das crianças, a oferecer tratamentos, principalmente nas redes sociais, uma pílula mágica. Que risco isso traz para a saúde das crianças? Esse é o risco, você não tratar, cronificar e acabar oferecendo mais riscos ainda para a vida daquela criança, né? De maneira que quando a gente está suspeitando, ou a escola, na família, a escola está suspeitando e tal, né? A gente pede, a orientação vai na UBS, assim, o médico lá da comunidade tem capacidade para detectar, assim, tem capacidade para detectar, para começar alguma medicação, né?
e para pedir ajuda, né? Sim. Lá tu trabalhas no Conceição, né? O Conceição dá... Tomara que esteja acontecendo ainda, deve estar acontecendo. Na minha época, dava supervisão para os postos. Os residentes iam dar supervisão sim. na... Temos, a gente tem a então, EMULT. sim. Então, tem essa ajuda, tem que ter esse diálogo, né? Assim, do médico da comunidade, médico de família e o especialista Tem ali, né? matriciamento, né? Isso. Quando o diagnóstico é feito por alguém que não tem uma formação médica adequada, a gente tem algum dano, tem algum risco para essa pessoa? Esse diagnóstico, ele é talvez não feito, né? Talvez Um hiperdiagnóstico É, também. o hiper ou hipo, não, um quase diagnóstico. O risco desse diagnóstico ser feito por alguém que não tem formação médica, como é que a gente observa isso? Pois é. Eu estou pensando assim, o ideal é passar por um profissional da psiquiatria, né? A gente estava falando antes que é difícil, às vezes, até saber se é se é transtorno bipolar, que na verdade começou com um episódio depressivo, né? É difícil, né? Assim, o que é o perigo? Não diagnosticar adequadamente, faltar medicação adequada, né? Ou, vamos dizer assim, prestar atenção num sintoma aqui e deixar a depressão de lado ali, tá? Por exemplo, quanto caso que aparece de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é a queixa principal, né? Sim. A escola chama os pais e fala, ó, o fulaninho não tá mais prestando, tá com dificuldade de prestar atenção na matéria, não tá prestando atenção nos detalhes, tá postergando as atividades, não consegue começar e acabar as coisas de uma vez, tá se esquecendo de anotar, não cumpre as tarefas na escola ou não tá cumprindo as tarefas em casa, né? São todos os sintomas, né? Aí quando tu vê, a criança, na verdade, era com uma depressão, né? E aí você consegue fechar, né? Olha, aquela época que eu estava mais feliz, eu estava conseguindo ir melhor na escola, essas coisas não estavam acontecendo, né? Então, cara, assim, é difícil fazer diagnóstico em psiquiatria. A gente não tem exame de nada para pedir, não existe. Basicamente, não existe exame de nada e a gente tem que conhecer a família, conversar com a escola, assim, dá trabalho, né? Dá trabalho. Mas existem essas diferenças, né? Só para não perder um fio, eu me lembrei de um caso que o professor Rode uma vez falou de um TDAH. Era para ser um TDAH que apareceu para ele atender. E quando ele viu, não era TDAH, era toque. O menino tinha que contar de tantos em tantos números até tipo 10 milhões. E se ele errasse, ele tinha que recomeçar. Para ver, assim, tem muita confusão, né? Tu tem que fazer as perguntas corretas, né? E aí tem essa questão... psiquiatria precisa estar bem presente. Na verdade, a psiquiatria tem que estar super presente assim, no atendimento da população geral. Né? E que orientações isso daria para os pais que estão passando por essa fase ou percebendo alguma alteração no comportamento das crianças? Peçam ajuda, né? Acho que conversar com a escola pode ser um bom início, né? Tem vários pais que têm grupos de pais nas escolas e os pais se conversam e falam, olha, eu acho que aquela criança não está bem, hoje ela brigou muito, ou não está mais brincando e tal, né? Então, vamos dizer assim, montar uma rede, ter uma rede, né? Prestar atenção, talvez não na questão que eu falei antes, né, da tristeza em si, mas pegar as outras dicas, assim, a criança está brincando menos, o adolescente está se divertindo menos, adolescente fica no quarto, né, a gente estuda isso no desenvolvimento normal do adolescente, né, o adolescente fica com os amigos, com a família, fica sozinho no quarto, né, tem que ter um equilíbrio dessas coisas, né. Ele está 90% do tempo no quarto, não está mais participando das coisas de família e tal. Bom, presta atenção, isso daí pode ser sintoma, sinal de depressão, né? Anedonia chama muito a atenção. Às vezes é bem mais fácil tu ver assim, se a criança parou de se divertir. Tá, de repente já é uma porta de entrada, né?
E a coisa do humor deprimido, né? Esses são do humor irritado. Esses são os principais. sintomas. São os principais. E existe algum momento ideal para se buscar essa ajuda especializada? Quando se detectar. Quando se suspeitar. Sim, O Quando mais se cedo suspeitar. possível. O mais cedo possível, tá? Pode levar no médico do posto, né? Ou no pediatra, né? O pediatra vai conseguir ter alguma, alguma noção vai ter. Uma noção vai ter. E aí pode ganhar algum tempo. Pode começar alguma medicação, pode ganhar tempo e daí dá tempo assim para encaminhar para alguém da área da psiquiatria, né? Da saúde mental, né? André, foi sensacional, assim. Dá várias vontade de coisas conversar, vai Uhum. estender um pouquinho a nossa conversa E a gente aqui. vai pensando em vários pacientes e Exato. imaginando... Nossa, sim. Uhum. Exatamente. Foi ótimo. Mas a gente vai se encaminhando, né? Mas tem que chegar no Pro- fim, não pro um adianta. E a gente tem um quadro aqui no Fronteiras, a gente preza muito pela disseminação de boas informações e cultura a respeito da medicina, mas também não só a respeito da medicina. Por isso a gente sempre pergunta para os nossos convidados uma dica de livro que fez parte da tua formação ou que tu acha que as pessoas deveriam ler e que faz sentido. Depois eu fiquei pensando o que eu ia recomendar de livros importantes para mim. O Luiz Fernando Veríssimo permeia a minha vida toda. E eu pensei no nome da Rosa, mas assim, Humberto Eco, aquela coisa dele estudar os símbolos, né? É tão intenso nesse livro que chega a dar maresia, eu acho. Aí eu pensei assim, eu me lembrei do Vermelho e o Negro. Vermelho e o Negro. O Vermelho e o Negro do Stendhal, que eu li, foi o primeiro que eu li, assim, que me incomodou. Mas é uma leitura boa de se fazer, né? Sem spoiler, assim, só um tiquinho, né? É uma história de um camponês que quer ascender na vida, ele é super ambicioso, ele é super inteligente. E o jeito que ele acha... Ele é de uma família abusiva, né? Ele tem um pai super abusivo. Né? Talvez é por isso que eu me lembrei, né? Tem pai abusivo, sei lá, família atrapalhada, né? Tipo, é bem importante para a psiquiatria infantil. E ele ascende na vida, só que ele nunca é ele mesmo, assim, ele é uma personagem, né? Aí no fim do livro, quando ele finalmente consegue ser ele mesmo, aí tá uma tragédia feita, né? E aí acabou. E aí tem a tragédia. É tarde demais. É tarde demais. É um livro muito legal. Que joia. E para fechar o nosso círculo de livros e de indicações, a gente presenteia o nosso convidado com um livro indicado por outro convidado. Tá A bem. gente Então vai fazendo acaba um ciclo. Um ciclo, Uma exatamente. rodinha. André, te agradeço muito tua presença aqui. Foi uma conversa extremamente agradável, necessária. Como a gente falou lá no começo, urgente, tem que se ficar muito atento a tudo isso, né? E aqui é um espaço para a gente conversar sobre esses assuntos e conversar da importância do médico, né? Do médico nesse contexto de diagnóstico, de tratamento, de cuidado. Obrigada, André. Muito obrigada mesmo pela tua participação, pelo teu tempo Eu disponível. que agradeço. Obrigado. E você continue nos acompanhando pelas redes do Simers, YouTube, Spotify e Instagram.